He was once seen as the man that would finally turn things around in Brazil. The Workers' Party leader Luiz Inácio Lula da Silva, known simply as Lula, came to power in 2003 with sky-high popularity ratings. A former factory worker, his humble beginnings helped him connect with Brazil's poor. As president, he focused on social projects and policies during his 8-year term. Having lifted 20 million Brazilians out of poverty, Lula left office in 2011 with nearly 90% approval ratings, but that disappeared 3 years later. A criminal investigation known as Operation Car Wash estimated more than $2 billion had been largely embezzled through Brazil's oil company Petrobras funds. It led to the indictment and imprisonment of several politicians, including Lula. The former president was convicted on charges of money laundering and corruption and sentenced to 9.5 years in prison. He appealed, but was shocked when the sentence was increased to 12 years and 1 month. However, almost 2 years later, Lula was released by the Supreme Federal Court, which said the legal process had been unlawful. And in March this year, it annulled the corruption conviction, ruling the court Lula was tried by did not have proper jurisdiction over the case. He's now 75 and a free man. So does Lula have ambitions to become Brazil's president again? And would he seek revenge for what he says was the international political prosecution he was a victim of? Brazil's former president, Luiz Inácio Lula da Silva, talks to Al Jazeera. Luiz Inácio Lula da Silva, thank you so much for talking to Al Jazeera, sir. So lately you've been quite critical of the current president's handling of the situation in Brazil, especially the coronavirus. Allow me to ask you, do you think you could do a better job if you were running Brazil today? Olha, eu acho que qualquer ser humano civilizado que fosse presidente do Brasil estaria cuidando melhor do Brasil, porque deveríamos ter começado a cuidar do Brasil quando aconteceu o surgimento do coronavírus na China e quando surgiu o primeiro caso no Brasil em fevereiro ou março do ano passado. O problema é que o nosso governo é irresponsável. Ele não acreditou no vírus, não acreditou na pandemia, sabe? Não acreditou no remédio, não acreditava que era necessário as pessoas ficarem, sabe, isoladas dentro de casa, que as pessoas não poderiam se expor publicamente, não acreditava no uso da máscara. Ele passou a receitar remédio que nenhum cientista recomendava. Então, na verdade, eu tenho tratado o nosso presidente como um genocida, porque é o primeiro presidente que é irresponsável no trato de uma doença, sem respeitar a ciência no Brasil, sem respeitar a medicina, sem respeitar o mínimo de humanismo que um presidente da República tem que ter. É lamentável que o Brasil esteja nessa situação. Eu só queria terminar, Sérgio, dizendo que quando houve a gripe H1N1, em 2010, nós vacinamos em apenas 3 meses 83 milhões de brasileiros. E o nosso presidente foi responsável até para comprar vacina. Quando ele teve à disposição dele mais de 700 milhões de vacinas para ele poder comprar o que o povo brasileiro necessitava, ele se recusou a comprar. Então, parte da crise que nós estamos vivendo é da total irresponsabilidade do nosso governo. Ou seja, ele não foi responsável com o povo brasileiro, não foi responsável com a ciência, não é responsável com o sistema de saúde no Brasil, e por isso o Brasil hoje virou o epicentro do Covid-19. Will you then run for president next year? Olha, esse não é um assunto que eu tenho tratado agora, porque eu acho que o povo brasileiro está numa situação tão grave. Nós voltamos a ter 19 milhões de pessoas passando fome nesse país. Nós temos hoje mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. A massa salarial caiu muito e o povo começou a passar fome outra vez. Então, não é justo ficar discutindo eleições de 2022 quando nós temos que cuidar, primeiro, de lutar para que todo o povo brasileiro tenha vacina, lutar para que a gente possa ter uma ajuda emergencial financiada pelo Tesouro
para garantir as pessoas mais necessitadas e, sobretudo, as pessoas que estão desempregadas. Nós temos que ter um crédito especial para financiar o pequeno e médio investidor brasileiro para continuar funcionando. Nós temos que ter uma política de investimento público para gerar emprego e temos que ter uma política para cuidar das pessoas. As pessoas precisam evitar aglomeração, as pessoas precisam se higienizar direito, lavar as mãos, as pessoas precisam ter máscara, não podem entrar em ônibus, metrô ou trem lotado. Então essa é a minha tarefa. A nossa tarefa é tentar cuidar do povo brasileiro e quando a gente cuidar do povo brasileiro, então, ô Sami, aí nós vamos discutir eleições de 2022. I understand, sir, when you say it's not what you want to focus on right now, but I do want to ask you the question. I think it is screaming silently in the backdrop here because, as you said, anybody could do a better job, you believe, at running Brazil than the current president. The polls say you're still a very popular figure. In fact, they say that if you were to run in an election right now, you would beat President Bolsonaro. Are you really telling viewers you haven't even given it a thought? Na verdade, ô Samir, a gente pensa muito nisso. Ou seja, obviamente que eu tenho que pensar nisso. Mas eu tenho que priorizar o combate ao Covid agora, eu tenho que priorizar a vacina. Depois, então, quando chegar o momento certo, nós vamos discutir as possibilidades eleitorais. So it is possible then that you could run next year for elections? O problema é esse, é que se eu disser que eu admito, a manchete aqui no Brasil vai ser Lula admite ser candidato. Deixa eu falar uma coisa, Samir. É humanamente impossível você imaginar que um político que aparece na disputa eleitoral com amplas chances de ganhar vai dizer que não é candidato. Olha, quando chegar no momento de escolher, se eu tiver em condições e os partidos progressistas no Brasil entenderem que o meu nome pode ser o melhor, obviamente que eu estarei disposto a ser candidato. Eu só estou dizendo que não é minha prioridade agora discutir candidatura. And it's exactly that headline that obviously I'm trying to get from you. I'll try again maybe a little later in this interview, however. Let's talk about the decision to annul the sentence against you. The sentence against you, the conviction against you, was annulled on a technicality, that the case was in the wrong jurisdiction, in Curitiba instead of being in another city. But leaked phone messages between the judge who convicted you, Sergio Moro, and the prosecution actually prompted accusations in the press that the prosecutors knew 3 days before indicting you that there wasn't sufficient evidence against you. Do you feel that the decision to annul your conviction is therefore incomplete? Olha, veja, o Sérgio Moro, ele não é um juiz, ele é um mentiroso. Porque ele mente a meu respeito desde que meu processo foi para Curitiba. Na verdade, nós já estamos contando a falsidade da denúncia contra mim faz 5 anos. E somente agora é que a Suprema Corte resolveu tomar uma decisão. Ou seja, a Suprema Corte atendeu aquilo que a gente reivindicava. Portanto, meu caro, eu acho que o Sérgio Moro, na verdade, não agiu como juiz. Ele foi suspeito o tempo inteiro, ele mentiu o tempo inteiro, os procuradores mentiram o tempo inteiro, e eu só lamento que tenha levado 5 anos para provar toda a sordidez das mentiras que foram contadas contra mim. Do you think that Judge Sergio Moro should face some consequences more than simply, I think it was a $40,000 fine? Would you like to see further action against him and maybe even the prosecutors? Ora, veja, eu não tenho espírito de vingança. Na verdade, eu só quero justiça. Eu só quero uma retratação do Poder Judiciário dizendo que o Sérgio Moro foi um juiz, sabe, parcial, mentiroso, e o principal compromisso dele era evitar que eu disputasse as eleições de 2018. But surely, sir, this is not just about your personal feelings and whether you want vengeance. Do you think a better example should be set here if indeed this judge was found, according to
these leaked messages of conversations between him and the prosecutor, and according to the decision of the Supreme Court itself, that he did not act impartially, shouldn't, for the sake of justice in Brazil, shouldn't a stronger, or would you like to see stronger action taken against the prosecutors and the judge in question? Eu acho que vai acontecer, Samir. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Moro tem que ser processado. Eu acho que o Ministério Público, os procuradores que contaram as mentiras, sabe, terão que ser processados. Mas eu acho que há muito tempo para isso e essa não é minha prioridade. Do you think, sir, you might face a retrial? Is it something you're preparing for, the possibility you're preparing even for? Eu tô preparado. Eu sou uma pessoa muito preparada do ponto de vista político, do ponto de vista psicológico. Sabe, eu tenho certeza e tenho a consciência tranquila do que foi o meu governo para o Brasil. Portanto, sabe, qualquer mentira inventada a meu respeito, eu vou provar que mentiu. O que está saindo na imprensa agora, Samir, não é por causa do vazamento de Araraquara ou por causa do Intercepto. O que está saindo agora está na minha defesa desde 2016. Nós estamos dizendo isso desde 2016. Lamentavelmente, a justiça foi morosa e demorou 5 anos para votar. Mas eu não tenho nenhuma preocupação com qualquer tentativa de processar, porque eu tenho certeza da minha inocência. On that point, can I jump in and ask you, why do you think it took so many years to address a question, a very simple legal question of whether or not that case had jurisdiction? Do you think it was really a legitimate process, or do you think even the annulment and the timing of it was politicized? Porque é a morosidade da justiça, Samir. Aí, um dia que você puder entrevistar o presidente da Suprema Corte Brasileira, você pode perguntar para ele por que demorou tanto. Tell me this, sir. You're on the record as saying you believe Brazilian, US, and Swiss prosecutors worked as part of a gang to target you. Why? Why do you think prosecutors from 3 different countries would come together and target Lula da Silva? Veja, eu penso que tem muita coisa de interesse, tanto dos promotores da justiça, dos procuradores suíços, quanto do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Aí tem uma coisa chamada, sabe, petróleo. Você sabe, Samir, que nós descobrimos a maior jazida de petróleo em 2007, a maior jazida descoberta do século XXI, e nós mudamos a lei do petróleo para que o povo brasileiro fosse dono do petróleo. E as empresas americanas e outras empresas que são donas do petróleo no mundo nunca aceitaram a regulação que nós fizemos. Então, era preciso tirar a Dilma, era preciso podar o Lula para não ser candidato para eles tomarem conta do petróleo. E para tentar destruir as empresas de engenharia neste país, para que as empresas americanas pudessem vir trabalhar aqui. Nós temos vídeo gravado de procuradores americanos batendo palma pela minha prisão. Nós temos vídeo de procuradores falando que era necessário me prender e nós temos documentos provando a participação de procuradores suíços. Portanto, é um crime, sabe, internacional feito contra o Brasil, feito contra o nosso governo, e é por isso que nós estamos brigando muito. É por isso que nós queremos fazer disso uma briga política para que nunca mais aconteça em outro país o que está acontecendo no Brasil. So basically, sir, you feel that US oil companies were behind the push and the effort to remove you from power. This wasn't just prosecutors acting on their own. Olha, eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu não trabalho com a teoria da conspiração. Mas para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e para os procuradores da Suíça se interessar para um processo que me condenava, deve ter interesses políticos ou interesses geopolíticos maiores. Eu não posso afirmar nada sem provas, porque eu não quero ficar fazendo ilações. Mas a história vai contar o que houve. I understand you don't have evidence, but I want to know what you believe and what you think. You spent years in jail. Do you look at the prosecutors and say to yourself,
they just got together to get me out of power? Or do you say there is at least, can you at least tell this show there was people behind the prosecutors? You believe there were people behind the prosecutors? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que havia interesses políticos brasileiros, interesses políticos americanos, interesses dos procuradores da Suíça. Era muito dinheiro que estava em jogo. A Petrobras era a terceira empresa de petróleo do mundo. Então tinha interesse. Mas isso o tempo vai se encarregar de mostrar. But who do you believe those people are in your heart, regardless of whether you have enough evidence to put it in court? Who does Lula da Silva believe were behind the prosecutors' move against him? Olha, primeiro, nós temos provas de sobra. Nós temos provas periciadas pela Polícia Federal. Nós temos documentos, nós temos gravações, nós temos vídeos. Ou seja, é um processo muito longo, Samir, e nós sabemos que vai levar um tempo, porque é uma novidade na política internacional o caso lawfare, ou seja, você utiliza a justiça para fazer punições ou perseguições políticas. Isso já aconteceu em outros países aqui, aconteceu no Equador, está acontecendo comigo e já aconteceu nos Estados Unidos. Então, é só ter paciência. Quando eu estava preso, Samir, eu dizia todo dia para os meus advogados, eu tenho certeza que o Moro e os procuradores não dormem com a cabeça tranquila que eu durmo, porque eu sei que eles estão mentindo e eles sabem que eles estão mentindo. Vamos deixar o tempo se encarregar de mostrar a verdade. Let me ask you this question, sir. If that's the case, if there are very powerful, as you put it, geopolitical forces behind the effort to remove you from power, if you decided to run again for president, and if you became president, are you sure those same political forces will not remove you from office again? Veja, primeiro já está mais público o que aconteceu no Brasil. E de todas as lições, Samir, a gente tira algum aprendizado. Então eu acho que nós aprendemos muito com tudo isso que aconteceu. Nós vimos a indústria de engenharia no Brasil ser destruída. Nós vimos a indústria naval ser destruída. Nós vimos a indústria de petróleo e gás que está sendo destruída e vendida. Eu vou te dar apenas um número, Samir, para você guardar. Com o problema da Lava Jato, o Brasil deixou de receber 172 bilhões de investimento. E só de emprego, nós perdemos 4 milhões e 4 mil postos de trabalho. Foi esse o efeito do processo da Lava Jato. 4 milhões e 400 mil trabalhadores perderam o emprego. Ou seja, você poderia ter um processo de combate à corrupção, você poderia prender os empresários, os políticos que roubaram, mas você não poderia prejudicar o trabalhador que não cometeu nenhum crime. Let me pose a question too that your critics raised, though, and they would say the evidence still stands. The evidence against Lula da Silva stands. It was only the jurisdiction which was challenged by the Supreme Court. How do you respond to the allegations that this could play out again in another jurisdiction, Brasilia, Sao Paulo, where there are cases still against you as we speak? Eu estou há 5 anos esperando uma prova de acusação, porque nós já apresentamos todas as provas de inocência. Portanto, Samir, eu estou aguardando, se eles querem me acusar, que em algum momento eles apresentem uma única acusação. Não precisa apresentar duas, uma única acusação. É isso que eu quero deles. Would you like to see a retrial to clear the evidence and to clear your name? Veja, para mim não tem problema. Eu não mando na justiça. Acontece, Samir, como são anos contando mentiras contra o Lula, que envolve procuradores, o ministro e os meios de comunicação, liderado pelo canal de televisão mais importante do Brasil, como eles mentiram durante 5 anos, eles não têm como agora, sabe, voltar atrás.
eles não têm como pedir desculpas. Então, eu fico na expectativa de que algum deles, ou a televisão, ou a Polícia Federal, ou o Ministério Público, apresente uma única prova contra mim. Quando eles me apresentarem, eu ficarei desmoralizado, e aí você nunca mais vai me entrevistar. Don't worry, we would be interested in interviewing you even more if those sorts of scenarios happened, I think. Let me put this question to you. President Bolsonaro says, look what happened to the stock market when the Supreme Court annulled the decision of the conviction of Lula da Silva. He says you're bad news for the Brazilian economy. How do you respond to that? Samir, eu gostaria até de convidar você para vir ao Brasil, porque, veja, o Brasil tem 500 anos desde que ele foi descoberto. E com muito orgulho, eu posso te dizer que em qualquer pesquisa de opinião pública feita no Brasil, o meu governo sempre será considerado o melhor governo que o Brasil já teve. Porque foi exatamente no meu governo que nós geramos mais empregos, aumento de salário, nós geramos mais inclusão social, nós tiramos 36 milhões de pessoas da miséria, 40 milhões de pessoas ascenderam a um padrão de classe média. Sabe? Então... But, sir, that might be true when it comes to the wider population. Certainly the polls say you're still the most popular Brazilian politician. But is it true when it comes to the business community? They fear you as a threat to their interests, according to some surveys at the very least, and according to, as President Bolsonaro said, the reaction of the stock market. How do you comfort the business community in Brazil? A bolsa aqui no Brasil não reage por conta disso, não. Ou seja, eu te digo, Samir, com todo o respeito que eu tenho, é que os empresários brasileiros, os donos de fundos, os banqueiros, deveriam estar todo dia fazendo uma reza e pagando promessa para que eu voltasse a governar o Brasil, para que a gente pudesse garantir o fim da fome, o fim da miséria, pleno emprego e o Brasil virar protagonista internacional. Porque uma das coisas contra o Brasil, Samir, é que o Brasil tinha virado protagonista internacional. O Brasil tinha ajudado a criar os BRICS. O Brasil tinha participado de toda a reunião do G8. O Brasil ajudou a construir o G20. O Brasil era protagonista internacional e eu acho que, do ponto de vista geopolítico, não há interesse que os americanos tenham, aqui na América Latina, um país competindo com eles. Um país tendo influência na política. Okay, I'm going to try one last time. Can we at least agree and say it is perhaps more likely that Lula da Silva will run for president than he will not, given everything you've said about what a great job you did? Samir, você pode dizer na tua manchete o seguinte, olha, se chegar em 2022, o Lula tiver com saúde e os partidos entenderem que o Lula pode ser o candidato, você pode dizer na manchete que o Lula será candidato. Mas eu só queria que tivesse uma ressalva, que eu só quero discutir isso em 2022. Understood. Luiz Inácio Lula da Silva, thank you so much for talking to Al Jazeera. Um abraço, Samir, e até uma oportunidade de nos encontrarmos outra vez. Look forward to it, sir.